iniciamos na semana passada este capítulo. Vamos dar sequência aqui nessas 7 mensagens, olhando para a vida de Cristo. E hoje, especificamente, eu quero falar aqui sobre 12 homens. 12 homens que foram ali escolhidos por Jesus. E uma missão. Homens que eram comuns, mas que tinham um chamado extraordinário. Marcos capítulo 6, do verso 7 até o 13, é o texto da nossa reflexão nesta noite. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amados irmãos e irmãs, o ministério de Jesus, ele ampliou a dimensão que nós temos aqui do que podemos chamar da base da religião judaica na sua época. A religião judaica, ela estava ali fundamentada em 3 estruturas básicas: o templo, o local ali aonde o povo ia para louvar, adorar e oferecer os seus sacrifícios, o sacerdócio, que era ali os responsáveis por levar então o povo diante de Deus e trazer Deus diante do povo, e os sacrifícios que eram feitos para que houvesse então o perdão ali, reconciliação diante de Deus. Essas 3 estruturas eram a base da religião judaica. Mas no seu ministério, Jesus ele expandiu essa visão da comunidade para muito além de um lugar específico de adoração. Quando ele foi ali, por exemplo, interrogado por aquela mulher samaritana, onde ela questionou Jesus, dizendo assim: olha, os nossos pais dizem que o local em que nós devemos adorar é aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus então lhe responde: e chegou a hora, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que não irão mais adorar nem aqui nem em Jerusalém, mas sim em espírito e em verdade. Então Jesus amplia a visão para muito além de um lugar específico de adoração. Ele amplia um sacerdócio que era restrito ali a uma tribo, que era restrito na época dele ali basicamente a uma elite. E ele substitui os sacrifícios de animais pelo sacrifício perfeito, o sacrifício de si mesmo naquela cruz. O escritor ali da carta aos Hebreus, ele diz que todas essas coisas, elas eram sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quando você vai aqui parar, Hebreus capítulo 10,
Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra os bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto se prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Então vejam vocês que o autor aqui, ele diz que todas essas coisas relacionadas aqui eram sombras dos bens futuros. E a partir então desse novo paradigma, a casa, as pessoas e o sacrifício de Jesus passam a mostrar uma nova forma de aplicação da fé. Nós vemos aqui que o Evangelho transcendeu as paredes da igreja, ou seja, ele saiu do templo para chegar ali à intimidade das pessoas. Nós vemos aqui que o pastoreio se tornou muito mais próximo do povo, o sacrifício, então, se tornou muito mais real. No ministério de Jesus, nós percebemos que no processo de discipulado, o relacionamento passou a ter ali uma importante influência na formação dos seus discípulos. Jesus, ele incorpora aqui um novo estilo de vida e de liderança, capaz ali de transformar a vida das pessoas. E o modo de vida de Jesus caracteriza para nós exatamente isso. Caracteriza para nós a maneira como nos relacionamos com Deus, com os outros e também com o mundo. Jesus veio nos mostrar como devemos nos relacionar com Deus. Jesus veio nos mostrar como devemos nos relacionar com as pessoas, como devemos nos relacionar com o mundo. E essa migração, então, dessas coisas específicas para essa visão mais ampla, ela tem como objetivo uma comunidade em transformação, através ali de relacionamentos autênticos de discipulado. Nós vemos que Jesus, já vimos isso anteriormente, que ele derruba aqui as barreiras de uma tradição que era exclusivista, mantendo ali um comportamento que ia contra a cultura estabelecida naquela época, valorizando ali as pessoas que eram desprezadas, principalmente por aqueles que deveriam amar essas pessoas, por aqueles que deveriam abraçar essas pessoas. Jesus, ele trata ali, como nós vimos anteriormente, com pessoas possessas, enfermas, leprosos, cobradores de impostos e vários outros que eram tidos ali como pecadores aos olhos da sociedade e da religião daquela época. Jesus então alcança as pessoas e ele as conduz ali ao reino, usando uma estratégia muito simples, irmão. A estratégia de compartilhar a própria vida. A estratégia de Jesus de levar o reino de Deus para as outras pessoas é compartilhar da sua própria vida, nas experiências do dia a dia, no caminhar, no andar, no comer, no beber. E para isso, então, ele se valeu ali de um grupo básico. Um grupo formado ali por 12 homens. E Jesus, ele investiu sua vida nesses 12 homens, porque ele sabia o quão vital era o discipulado para a expansão do reino de Deus. O ministério que Jesus
ele veio trazer, ele transcendeu todas essas características que estavam ali restritas a uma comunidade, a um povo, a uma elite religiosa. Jesus ele começa a sair e a ir aonde as pessoas estão, e a conviver com essas pessoas, e a viver com essas pessoas. Porque ele sabia o quão vital era isso para a expansão do reino de Deus. E no seu ministério, Jesus ele aprimorou ali os seus discípulos, que depois passaram a ser chamados de apóstolos. Durante a caminhada desses homens, Jesus corrigiu-lhe as falhas. Ele relacionou-se com eles e também os enviou para fazer novos discípulos, reproduzindo o seu próprio ministério, reproduzindo a sua forma de liderar, de fazer as coisas. Quando nós voltamos, por exemplo, aqui no capítulo 3, no versículo 13 e 14, diz assim, olha: depois subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus já tinha escolhido esses homens, mas Jesus escolheu primeiramente para estar com eles, para que então pudesse enviá-los a pregar. Os 12 ali haviam chegado a um relacionamento íntimo com Jesus por etapas. Eu coloquei aqui algumas etapas que foram trabalhadas na vida desses 12 homens. Aqueles que estiveram conosco durante o ano passado, nós trabalhamos ali praticamente quase que todo ano esse processo de discipulado na vida dos discípulos de Jesus, de como Jesus ele fazia o seu ministério. E nós vemos ali então que a primeira etapa vem ali como ganhar aquele que é incrédulo, ganhar aquele que não crê, trazer essa pessoa para perto. E isso acontece em duas etapas ali, em dois processos. Primeiro, você convida para a pessoa vir e ver. Venha e veja. Você quer conhecer a Cristo? Você quer saber quem é Jesus? Então eu quero lhe mostrar. E aí você desafia essa pessoa para arrepender-se e crer. E à medida que ela vai caminhando, à medida que ela vai crescendo, você passa então a edificá-la. E foi isso que Jesus fez. Pois ele diz assim: olha, siga-me, vem comigo, caminha comigo. E aí ele passa para o próximo passo, que era equipar essas pessoas, que é exatamente o processo que está acontecendo aqui nos textos que nós estamos lendo nesta noite. Jesus está chegando nessa quarta etapa ali com os seus discípulos. Sigam-me e serão pescadores de homens, até chegar no objetivo ali de multiplicar, ou seja, levar-nos agora a ir e fazer novos discípulos. Então, na primeira etapa, os discípulos estavam ali conhecendo Jesus, acompanhando em algumas de suas caminhadas. Nós vemos ali que Jesus foi convidado para um casamento, os discípulos estavam lá com ele. Jesus foi para a beira da praia para pregar e ensinar, os discípulos estavam lá com ele. Jesus atravessou o mar para ir para uma cidade gentia, os discípulos estavam lá com ele. Então veja que os discípulos começaram ali a participar e a acompanhar Jesus em alguma das suas caminhadas. Na segunda etapa, a comunhão com Cristo assumiu ali a forma de uma presença ininterrupta da sua pessoa. Ou seja, eles começaram a passar mais tempo com Jesus, abandonando até mesmo as suas ocupações, porque eles tinham as suas profissões. Então, à primeira vista, alguns deles iam, mas voltavam. Mas depois eles começaram a andar mais perto de Jesus, começaram a caminhar realmente com Jesus. E na terceira e quarta etapa, eles são ali escolhidos pelo seu mestre dentre toda a multidão de seus seguidores, e passam a formar então um grupo.
que iria ser treinado para a grande obra do apostolado. Porém, irmãos, esse importante evento não ocorreu até que todos os membros desse círculo apostólico tivessem passado algum tempo com Jesus. Ou seja, para que essas pessoas pudessem exercer o seu ministério de fazer novos discípulos, eles precisaram passar um tempo com Jesus, um tempo de treinamento, olhando para Jesus, vendo Jesus, aprendendo com Jesus. Jesus começou logo no início do seu ministério a reunir ali em torno de si esse grupo de discípulos com a intenção de prepará-los para uma representação, para a continuação do seu trabalho divino aqui. Os 12 deveriam ser testemunhas de Cristo no mundo após a sua partida. Então veja você que Jesus estava agora treinando esses homens e dando a eles agora um passo a mais, de mais responsabilidade, porque logo ele não estaria mais com eles. Então era dever peculiar deles ali transmitir ao mundo um relato fiel das palavras e atos de Jesus, uma imagem justa do seu caráter, um reflexo do seu verdadeiro espírito. Porque lá na frente, quando Jesus vai ser assunto ao céu, Jesus diz para esses homens: vocês agora são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora vocês vão e façam discípulos. Mas antes de chegarem nesse passo, desse ponto, eles precisaram ali passar um tempo com Jesus. Porque o propósito de Jesus não era só ter seguidores. Jesus não queria só seguidores. Hoje é muito interessante quando você fala em seguidores, e geralmente você pensa em rede social. Quantos seguidores você tem? E as pessoas estão ávidas por conseguir esses seguidores. Claro que hoje com outras motivações. Mas Jesus não estava preocupado em ter apenas seguidores. Jesus queria ter consigo discípulos. Discípulos que ele pudesse treinar para fazer outros discípulos. Para lançar a rede ali e pescar pessoas para o reino de Deus. Era isso que Jesus estava buscando. Por isso que por muitas e muitas vezes você vê Jesus confrontando as pessoas que queriam seguir. Por muitas e muitas vezes você vê Jesus ali confrontando as pessoas que realmente queriam seguir. Jesus nunca escondeu qual era o preço de discipulado, o preço de seguir. Muito pelo contrário. Certa feita ele fez um discurso tão duro, mas tão duro, que a palavra diz que muitos daqueles que o seguiram o abandonaram. O deixaram. Cuidar do espelho de Jesus e ensinar os discípulos assegurou ali que a sua influência no mundo deveria ser permanente. E o seu reino deveria ser fundado sobre a rocha de uma profunda convicção de quem ele era, e não na areia movediça de impressões superficiais a seu respeito. Quando você vai, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 18, a partir do verso 13, perdão, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja você que Jesus teve um cuidado de que a igreja estivesse fundada sobre uma firme convicção de quem ele era. Pois ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Alguns estão falando que o Senhor aí é João Batista. Outros dizem que talvez o Senhor seja Elias, talvez Jeremias, ou alguns profetas. Mas e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? E Pedro então dá o seu testemunho. Não por vontade própria, mas porque Deus lhe havia revelado. E Jesus então diz: sobre esta pedra, que era o testemunho que Pedro havia dado, de que ele era o Cristo, Filho de Deus, ou seja, sobre esse testemunho, que você está dizendo e revelando quem eu realmente sou, é que a minha igreja será fundada e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A igreja está fundada sobre Cristo e ninguém mais. É por isso que ela existe até hoje e vai continuar existindo até que Jesus volta para resgatar vocês. Essa sessão aqui de Marcos marca um ponto de virada no ministério de Jesus. Porque antes disso, nós vimos ali que só ele tinha pregado a mensagem do Evangelho. Nós vimos ali que só ele é quem curava doenças. Só ele é quem realizava milagres. Só ele tinha enfrentado descrença de corações duros. Até então era só Jesus que estava fazendo as coisas. Só Jesus estava pregando, só Jesus estava curando, só Jesus estava libertando. E o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam acompanhando Jesus e aprendendo com Jesus. Mas sabendo ali que o seu tempo estava sendo limitado, Jesus então estrategicamente passa a incumbir os seus escolhidos para a tarefa que eles deveriam dar continuidade. Então veja você que durante esse tempo de preparo em que eles estavam ali acompanhando Jesus, passando por todas aquelas etapas que nós vimos ali anteriormente, agora chegou o momento em que Jesus dá a eles uma responsabilidade maior. E Jesus percebe: agora vocês estão prontos para fazer o que eu faço. Embora não completamente ainda. Havia chegado a hora do ministério desses discípulos começar. E a seleção desses 11 homens também constitui ali um ato de julgamento da parte de Jesus contra a apostasia e a incredulidade de Israel. Porque ele escolheu ali homens considerados comuns, homens sem instrução ali religiosa formal. Aqueles homens, eles não tinham ali passado por todo o processo que um sacerdote havia passado. Eles não tinham possivelmente toda a instrução que um sacerdote tinha. Eram pessoas comuns, pescadores, cobradores, revolucionários. Mas Jesus escolheu essas pessoas para dar continuidade ao seu reino. E ele as escolheu em número de 12, assim como eram 12 as tribos de Israel. Porque esses homens simbolizavam a nova liderança espiritual escolhida pelo próprio Messias. O fato de Jesus escolher 12 homens era a representação figurativa de um novo reinado baseado agora em 12 homens escolhidos por ele. Os apóstolos preencheram um papel único e irrepetível na história da igreja. Quando você vai aqui para Apocalipse,
capítulo 21, no verso 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Somente esses homens poderiam ser chamados de verdadeiros apóstolos. Os que se denominam apóstolos hoje em dia não são. Podem até ter o título, mas não têm a verdadeira prerrogativa de ser chamado diretamente por Jesus. Mas aqueles homens tiveram. Aqueles 12 tiveram. Por isso que eles foram ali, preencheram um papel único e irrepetível na história da igreja. E a obra que eles realizaram é autenticada por milagres, porque eles foram especificamente autorizados para entregar a revelação canônica para a igreja, por meio do qual eles lançaram as bases da igreja, sendo Cristo Jesus até outro lado. E ao comissionar então esses 12 apóstolos, Jesus delega a eles a sua mensagem, Jesus delega a eles o seu poder para uma primeira geração de pregadores do Evangelho que se estenderia a todos aqueles que viriam a crer. Por isso que nós temos aqui, irmãos e irmãs, 12 homens, como missão. 12 homens comuns, mas com um chamado extraordinário. Essa decisão estratégica de Jesus de preparar e enviar os 12 mudaria a sua perspectiva e visão do mundo e também do reino de Deus à medida que eles começassem ali a se envolver na obra do ministério num nível mais profundo. Então nós temos ali, por exemplo, um Pedro impossível, agia antes de pensar, mas que depois se tornou um grande pregador. Um homem que na sua primeira pregação, que fez a palavra diz que 3.000 almas se converteram. E ao enviá-lo, Jesus estava decidindo ali, intencionalmente, multiplicar a influência da obra do reino que ele havia começado. Eu quero destacar aqui nesta noite, irmãos, 3 marcas que devem ser vistas em quem passa a ser um discípulo enviado por Jesus. Então, se você se considera um discípulo enviado por Jesus, eu quero destacar aqui 3 marcas que deve ter na sua vida. Primeiro, fidelidade à mensagem a ser proclamada. A primeira coisa que você precisa ter na sua vida como discípulo de Jesus é fidelidade na mensagem a ser proclamada. Veja você que depois de deixar Nazaré, a sua cidade natal ali descrente, como nós vimos na semana passada, Jesus começou a pregar em todas as cidades e aldeias da Galileia, a fim ali de multiplicar a extensão do seu ministério na região, bem como também treinar ali os seus discípulos para as suas futuras responsabilidades. O que Jesus faz? Jesus agora os chama, mas não apenas para acompanhá-lo, Jesus agora os chama e os envia. O texto diz aqui claramente: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. O primeiro chamado que Jesus fez a esses homens foi para estar com ele, estar mais perto, aprender ali diretamente de Jesus. E depois desse tempo que eles estiveram com Jesus, vendo Jesus na realização do seu ministério, fazendo a obra de Deus, Jesus agora os chama, mas agora com o propósito de enviá-los. E ele enviou-os em pares. Eu diria que por razões óbvias. Primeiro, para prestar apoio e proteção mútua. Jesus manda-os de 2 em 2,
para que caso um desanimasse, o outro estaria ali para poder incentivar, para poder motivar. Ele fez isso para reforçar o impacto das suas capacidades individuais. Porque quando a gente junta forças com alguém, é mais fácil de você realizar esse trabalho. Quando você faz sozinho, é muito difícil. E também para garantir que a mensagem fosse confirmada por 2 testemunhas, conforme diz lá o livro de Deuteronômio. A mensagem seria confirmada por 2 testemunhas. Esses homens, eles seriam os embaixadores oficiais de Cristo, os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, revestidos com autoridade para representar aquele que os havia enviado. E para isso, Jesus concede-lhes o direito e o poder de expelir os demônios do coração e da vida das pessoas. Jesus dá a esses 12 o poder para curar, para expulsar o demônio da vida das pessoas. E o poder que lhes fora conferido estava vinculado à autoridade de Jesus, como representante do reino de Deus. Aqueles homens não tinham autoridade em si mesmos. Eles nada podiam fazer por si mesmos. O que eles estavam fazendo na autoridade do nome de Cristo. E de aldeia após aldeia, os 12 foram ali então com arautos pessoais em Cristo, imitando o seu exemplo, pregando publicamente o Evangelho do reino de Deus. Mateus vai dizer ali, por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dele também de graça. Qual era a mensagem que estes homens deveriam levar? Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que nós devemos pregar, irmãos. Não há nenhuma outra mensagem. Fidelidade à mensagem a ser proclamada é isso. É você pregar que as pessoas precisam se arrepender. Elas precisam crer no Evangelho, elas precisam crer em Cristo. O que nós mais vemos hoje, infelizmente, em alguns cultos, não são mensagens de arrependimento, não são mensagens para que as pessoas creiam em Jesus, são mensagens para que você seja feliz, são mensagens para que você seja próspero, são mensagens para que você sinta-se bem. Qual é a mensagem que devemos falar? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem que devemos pregar. E assim como os apóstolos, também somos chamados a proclamar o verdadeiro Evangelho, onde pessoas são libertas pelo poder de Deus e a autoridade de Jesus. Fidelidade à mensagem a ser proclamada é isso, irmãos. Eu não estou aqui para pregar prosperidade. Eu não estou aqui para pregar felicidade. Tudo isso, irmãos, é consequência de uma vida com Deus. Entenda isso. Ser feliz e ser próspero é consequência de uma vida com Deus. Mas o que Deus realmente quer que nós preguemos é o arrependimento. É que as pessoas creiam em Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda é confiança em Deus e na sua providência. Pois a partir do versículo 8 ele diz assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro,
calçados e sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecer ali até vos retirarem do lugar. Irmãos, eu quero fazer aqui um paralelo com o povo de Egito, com o povo de Israel lá no Egito. Porque, assim como o povo de Israel saiu do Egito, ao sair ali do Egito, eles deveriam estar preparados para levar somente aquilo que era necessário. Os apóstolos são aqui instruídos a levarem somente o que era necessário para a viagem. Esse paralelo com o Egito pode ter sido aqui a intenção de demonstrar que uma nova era na história da redenção estava prestes a começar. Porque assim como o povo foi liberto lá do Egito, da escravidão, a partir agora de Cristo, o povo seria liberto do pecado. Eles deveriam estar prontos para sair a qualquer momento, sem fazer nenhuma preparação ou recolhimento de provisões adicionais. Porque com essa experiência eles aprenderiam muito. Eles aprenderiam o fato de que a autoridade de Cristo se aplicava além da sua presença física, porque Jesus diz: olha, vocês vão pregar a palavra, e vocês vão expulsar demônios, mas Jesus não estaria mais com eles. Então eles teriam ali a plena certeza da autoridade do nome de Cristo. E outra coisa que eles aprenderiam é que é Deus quem supre todas as suas necessidades. O texto conhecido de todos aqui, creio eu, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esses homens iriam aprender a confiar em Deus durante a sua caminhada. Deixa eu dar um breve testemunho, irmãos. Eu dificilmente faço isso, mas eu passei muito tempo relutando para assumir o ministério. Eu me converti aos 17 anos de idade. Hoje eu tenho plena certeza de que fui chamado por Deus para o ministério pastoral aos 19 anos de idade. Mas eu só assumi, irmãos, o ministério, efetivamente falando, com os meus 38 a 40 anos de idade. Eu passei muito tempo preocupado com as finanças. Porque quando eu estava envolvido com o trabalho na igreja, eu estava, às vezes, com dificuldades em casa. Aí eu me focava mais no trabalho. Aí eu tinha mais tranquilidade financeiramente falando. Mas eu não podia estar na igreja muitas vezes, exercendo o trabalho que Deus me chamou para fazer. Agora, quando Deus tem um chamado na sua vida, irmãos, eu aprendi isso como pastor. Ele diz o seguinte: olha, se você tem um chamado, não fuja. Porque Deus vai levar você a cumprir esse chamado na sua vida. E eu digo isso por experiência própria. Mas se você não tem esse chamado, não se intrometa. Irmãos, essa frase impactou a minha vida. E um outro pastor me disse assim: olha, o chamado de Deus é irrevogável. Se Deus te chamou, então não foge da obra, vai na luta. E eu confesso a vocês que depois que eu verdadeiramente assumi esse chamado de Deus na minha vida, Deus nunca deixou faltar, irmãos.
E agora não só não está faltando, como Deus está me dando a oportunidade de poder também abençoar os meus. Confiar em Deus, irmãos, no cuidado, na providência de Deus. Foram o que esses homens estavam aprendendo aqui. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês precisam confiar na providência de Deus. Não levem nada. Deus vai suprir a necessidade de vocês. Eles deveriam confiar na provisão de Deus enquanto faziam a obra. E Jesus também estava mostrando a eles que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus queria que eles fossem adequadamente supridos, mas não ao ponto de cessarem de viver pela fé e nem de ficassem ostentando ou fazendo da obra fonte de lucro. Por isso que em Mateus ele frisa aqui: olha, vocês receberam de graça, então deem de graça. Embora os ministros do Evangelho ganhem a vida com o trabalho na igreja, Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, mas o que nós devemos sempre lembrar é que a nossa dependência, em última instância, ela vem do Senhor, que é fiel como pessoa promessa. Ele nunca deixa faltar nada na sua vida quando você faz o que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que for necessidade na sua vida, Ele vai suprir. Pode ter certeza disso. Nós sabemos que a piedade é um meio de grande ganho. Infelizmente, nós vemos muitos aí se aproveitando disso. Mas a piedade verdadeira, ela é um meio de grande ganho quando ela é acompanhada por contentamento. Porque, irmãos, infelizmente, são muitos aqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas para tirar vantagem. E a lição aqui para os 12, e eu diria que para nós hoje, é justamente que aprendamos a possuir contentamento. Sabe o que é isso? Fique satisfeito com o que Deus lhe tem dado, seja na fartura, na escassez. Aprenda a se contentar em toda e qualquer situação. Porque o poder e o sustento vem de Deus. É Ele que nos fortalece. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Contentamento é isso, irmãos. É estar satisfeito com o que Deus lhe tem dado. Seja na fartura, seja na escassez, em qualquer situação. Porque o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te guarda. E por fim, a última característica que eu quero destacar aqui de um discípulo de Jesus. Lembre-se, primeiro, fidelidade à mensagem a ser proclamada. Segundo, você precisa confiar e depender do Senhor. E terceiro, ter discernimento e ser obediente à palavra. A partir do verso 11, ele diz aqui: se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés e testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. As palavras de Jesus aqui ressaltam para nós as consequências eternas de rejeitar o Evangelho. Porque aqueles que têm sido expostos à verdade da salvação e com conhecimento de causa rejeita isso, vai receber a forma mais grave da punição eterna.
Os apóstolos, eles teriam ali de exercitar o discernimento a respeito de quanto tempo eles deveriam ficar em qualquer cidade ou aldeia. Porque se as pessoas rejeitassem a sua mensagem, eles deveriam ir para outro lugar. Se eles chegassem em um determinado local e as pessoas ali não quisessem ouvi-lo, eles não deveriam perder tempo com aquelas pessoas, eles deveriam ir para outro lugar. Mas se eles chegassem a um determinado local e as pessoas estivessem dispostas a ouvir e a recebê-los, então eles deveriam permanecer ali como sinal de respeito à hospitalidade que estava sendo oferecida. Por isso que Jesus diz aqui, olha, quando entrares em alguma casa, permanecei ali até você tirar de lugar, respeito à hospitalidade que está sendo oferecida. Mas se as pessoas não quiserem receber vocês, sacode o pó e sai. Vai para algum lugar onde as pessoas realmente queiram ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não perca tempo, porque há urgência na pregação do Evangelho. É interessante que o sacudir o pó dos pés aqui, testemunho contra um lugar, indicava, dentro do conceito ali, que o lugar era julgado como pagão. E esse ato deveria levar os habitantes a refletir e, quem sabe, a se arrepender. Ou seja, quando eles entravam no local, a ideia de sacudir o pó ali, no conceito judaico era o seguinte: quando eles retornavam de cidades gentias para Israel, antes de entrar em Israel, eles sacudiriam o pó dos pés para não contaminar a cidade. Esse era um conceito que eles tinham na cabeça deles, na mente deles. Então Jesus usa esse mesmo princípio. Se alguma cidade ou aldeia não receberem vocês, sacode o pó, considera como pagã. Quando você vai aqui para Atos, capítulo 13, no verso 50 e 51, diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Agora presta atenção. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Em sinal de julgamento contra aquelas pessoas que haviam expulsado eles do território, Paulo e Barnabé sacodem a poeira dos pés, dizendo assim: olha, vocês estão aí condenando-se a si mesmos por não receberem a palavra de Deus. Então veja que o testemunho para aqueles que rejeitam é um testemunho contra ele mesmo, contra eles mesmos, para que assim, quem sabe, possam se arrepender. Então, enviados por Cristo, os 12 responderam em obediência. De que maneira? Proclamando a mensagem que lhes fora dada para proclamar, sendo revestidos de autoridade para curar e expulsar demônios, como um sinal da parte de Deus, evidenciando o seu testemunho. Por isso que a palavra diz: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam muitos enfermos. Suas palavras e ações, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer. Então, eles tiveram discernimento e foram obedientes à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa passagem aqui descreve para nós a primeira vez que os apóstolos foram enviados a pregar o Evangelho. Porque até então, como a gente aprendeu aqui, eles só tinham acompanhado Jesus. Eles só tinham andado com Jesus. Era só Jesus que pregava, era só Jesus que ensinava, era só Jesus que curava.
Mas a partir desse momento em diante, eles estavam sendo enviados para pregar. Jesus os estava submetendo à prova. Antes de deixá-los sozinhos, Jesus os ensinou a descobrir as suas próprias fraquezas, enquanto ainda estava com eles. Dessa maneira, por um lado, Jesus poderia também corrigir o erro deles. É interessante você perceber que há um texto que quando os apóstolos ali, basicamente os 70, porque aqui foram enviados só os 12, mas mais à frente vão ser enviados ali mais 70 discípulos, de 2 em 2. E quando eles voltam para Jesus, eles voltam eufóricos. Eles voltam falando assim: Jesus, que maravilha! Nossa, a gente põe a mão, a pessoa é curada, a gente fala no nome, o demônio é expulso. Aí Jesus diz para eles assim: olha, fiquem felizes, não por causa disso, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. Parece que Jesus tinha jogado o balde de água fria deles. Olha, todo eufórico. Jesus, olha, a gente está fazendo a obra, está pondo a mão, a pessoa está sendo curada, está expulsando o demônio, está fazendo isso. Jesus, olha. Tudo isso é resultado do que Deus faz na vida de vocês. Fiquem contentes, porque o nome de vocês está escrito lá em cima. Porque o que vocês estão fazendo aqui agora, isso é resultado do que Deus está fazendo na vida de vocês. Esses homens seriam treinados para o trabalho que um dia eles iriam realizar sozinhos, não mais como pessoas inexperientes. Jesus estava ensinando os seus discípulos a fazer, sabe o quê? Reproduzir novos discípulos. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. Jesus não queria apenas ensinar a impor a mão e curar alguém, a expulsar o demônio de uma pessoa. Jesus estava ensinando a eles a fazer novos discípulos. E esses homens cujas origens encontravam-se ali em ocupações comuns, ocupações ali que a gente sabe, um era pescador, cobrador de impostos, a gente tinha até um revolucionário lá no meio. Eles tiveram um pouco mais de 18 meses de treinamento, irmãos. Vamos dizer que eles tiveram ali 2 anos de treinamento com Jesus para uma tarefa monumental para a qual foram chamados. Nós podemos dizer que, em termos humanos, a fundação da igreja, a propagação da mensagem do Evangelho dependiam inteiramente desses 12 homens comuns com suas fraquezas. Deixa eu te perguntar, você colocaria, vamos pensar agora aqui no nível, vamos colocar como empresarial. Você colocaria a sua empresa na mão de 12 pessoas, cheias de falhas, cheias de erros, tendo a plena convicção de que alguma coisa poderia sair errada? Foi o que Jesus fez. Pegou 12 homens ali e deu a eles uma responsabilidade. Vocês vão continuar a obra que eu estou fazendo. Vocês vão fazer novos discípulos. 12 homens comuns, irmãos. Mas deixa eu falar para você. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus tinha plena certeza do que ele estava fazendo. Porque do ponto de vista divino, em última análise, o sucesso da estratégia não dependia daqueles homens. O sucesso da estratégia de Jesus, na verdade, dependia do Espírito Santo operando naqueles homens de modo a realizar a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer para eles assim, depois da sua ressurreição: não saiam de Jerusalém antes de serem revestidos do poder do alto.
Porque esses homens foram simples instrumentos nas mãos de Deus, assim como você e eu podemos ser simples instrumentos na mão de Deus. Irmãos, o triunfo de mais de 2000 anos do empenho desses homens é um testemunho da sabedoria e do poder da estratégia de Deus. Porque quando você vai aqui para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim, olha, 26 em diante, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém vai poder chegar no grande dia e dizer assim: Senhor, olha o que eu fiz com o meu conhecimento, com a minha experiência. Não, irmãos, não é o nosso conhecimento, não é a nossa experiência, é o poder de Deus. Eu digo a vocês que se dependesse de mim, eu jamais estaria no culto de uma igreja pregando. Talvez nem na igreja estaria. Eram 12 homens perfeitamente comuns. Não tinha nada de extraordinário. E Jesus escolheu pessoalmente esses 12 e investiu todo o seu trabalho nesses homens. Eles foram chamados à conversão, eles foram chamados ao ministério, ao apostolado e a multiplicar discípulos, seguindo o modelo de Jesus. Eu digo a você, os 12 eram como nós. Eles foram selecionados dentre os indignos e inatos. No entanto, seres insignificantes é justamente o tipo de pessoa que Deus lança. Não foi por terem ali talentos extraordinários, aptidões intelectuais. Esses homens foram escolhidos pelo próprio Jesus. Porque não há ninguém que seja naturalmente qualificado para essa área. É o próprio Deus que salva pecadores. É o próprio Deus que santifica e que transforma essas pessoas inatas em pessoas úteis para o reino de Deus. Irmãos, esses 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Se você pegar o livro de Atos, em 30 anos, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Não é o homem que conta aqui, é a verdade de Deus, é o poder de Deus. Deus escolhe instrumentos fracos para que ninguém atribua o poder a instrumentos humanos, ao invés de atribuí-los a Deus, que maneja tais instrumentos. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, eu não sei se eu coloquei aqui na tela, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vejam vocês que Deus escolheu homens comuns, mas deu-lhes um chamado extraordinário. E eu digo a você, Deus tem um chamado
extraordinário para a sua vida. Eu quero terminar essa mensagem deixando aqui algumas perguntas para a sua reflexão. Na sua vida, você confia que Deus pode fazer grandes coisas por seu intermédio? Você confia que Deus pode usar a sua vida para fazer grandes coisas? Você está disposto a dar um passo de fé e seguir a liderança do Espírito Santo de Deus? E você está equipando outros para andarem com você e então ser liderado para derramar sua vida também na vida de outros? E se é isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos, usar a nossa vida para levar outros a andar com Jesus. Aqueles 12 homens caminharam com Cristo, comeram junto com Cristo, estiveram com Jesus, porque Jesus tinha um propósito na vida deles. Agora vocês vão continuar essa obra. Agora vocês vão fazer novos discípulos. E a autoridade e o poder eu dou a vocês. Então que nós possamos, irmãos, cada um assumir essa responsabilidade. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Não sou eu, não é você. É o Senhor que faz a obra através de nós. E que Ele nos ajude. Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque cada domingo nós estamos aqui, ó Deus, refletindo, meditando e aprendendo com a vida de Jesus. Teu Filho veio para nos ensinar como devemos viver. O Teu Filho que veio, ó Deus, e escolheu ali pessoas comuns, pessoas que seriam aos olhos da elite rejeitados, porque não tinham instrução suficiente para a realização, Pai, da obra, mas não aos olhos do Senhor. O Senhor escolheu aqueles 12 homens imperfeitos, cheios de falhas, e mostrou a eles o que eles deveriam ser e fazer, mas mostrou principalmente que a autoridade e o poder para realizar não vem de nós, vem do Senhor. O Senhor é quem nos capacita com a unção do Teu Espírito Santo e nos dá a ousadia de abrir, ó Deus, a nossa boca e proclamar a Tua palavra. E nos dá a sabedoria para poder viver uma vida que possa refletir o Teu caráter. E que nos dá, ó Pai, o entendimento e o conhecimento necessário para compreender a Tua mensagem. Obrigado, Deus, porque, como o Teu próprio Filho falou, nada podemos fazer se não estivermos ligados a Ele. Nos ajuda, Pai, a realizar essa tarefa, essa obra que o Senhor deixou a cada um de nós individualmente e também a nós como igreja, como corpo e como família, de proclamar a Deus essa verdade a tantas vidas que precisam ouvir o arrependimento para crer na mensagem do Evangelho, as boas novas
que há em Jesus. Que possamos, como igreja, Deus, buscar, Pai, as estratégias necessárias que vêm do Senhor para nós na realização desse trabalho. Em nome de Jesus, possamos ser discípulos fiéis, vivendo a verdade do Evangelho de Cristo, levando essa verdade para a vida de tantos outros que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Só tenho um recadinho aqui para dar. Eu não coloquei no slide. E o recadinho aqui do Ministério Infantil, que a gente já tem reforçado. Durante o mês de janeiro, as crianças permanecem aqui no tempo. A gente pede só ali um pouco da paciência dos pais. Hoje nós ficamos até mais tranquilos, né? Aprendendo. Também é assim, vai participando, vai aprendendo. Isso é importante. Mas eu quero deixar um recadinho aqui, irmãos. Para quem ainda não sabe, nós temos um canal no YouTube, ICE Taubaté TV. Coloca lá, pesquisa no YouTube, você encontra esse canal. Nesse canal você tem lá os nossos cultos, alguns dos nossos cultos que foram transmitidos, como esse aqui no caso foi transmitido pelo Facebook da igreja. Mas você tem ali cultos que foram transmitidos, você tem estudos bíblicos que foram transmitidos, e você tem também os nossos podcasts, que são breves mensagens ali para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Nós iniciamos uma nova série essa semana, que chama Vida Transformada. São áudios ali, geralmente, no máximo ali, de 12 a 15 minutos, alguns até menos do que isso. Rápido de você ouvir, mas uma palavra aí para edificar o seu coração. Essa série Vida Transformada, nós estaremos trabalhando ali sobre o Evangelho de Cristo também, falando realmente qual deve ser uma vida transformada pelo poder da palavra do Evangelho de Jesus. Então, se você puder, acessa lá, compartilha com seus contatos, com as suas redes sociais, aproveita e se inscreve lá no canal, porque é um meio aí que nós temos também de divulgação da palavra de Deus. Nós temos tanta porcaria sendo divulgada aí nas redes sociais, então vamos divulgar aquilo que realmente edifica a vida das pessoas e pode trazer verdadeira transformação para a vida e do coração deles. Tá bom? Vida Transformada é a nossa nova série de podcasts, está lá no canal da igreja, que começou a acessar lá, ICE Taubaté TV. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós temos passado. Pai, nós te louvamos, a Deus, te agradecemos mais uma vez, a Deus, a oportunidade e o privilégio que o Senhor aqui nos concede de podermos estar juntos, reunidos, ó Pai, no teu santo nome, para te louvar, te exaltar, ó Deus, para orar e principalmente, ó Deus, para ouvir o Senhor falar ao nosso coração através da ministração da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo mover do teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Nós te louvamos por isso. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.